Como é que foi o amor com o Gabriel, Beth? Foi de jovenzinha? Você teve quantos filhos com ele? 4. Eu tenho 4 filhos. Gente, e você ficou casada com ele quanto tempo? Há bastante, quase 50, Fá. Nossa, Beth! E é interessante porque há 50 anos os judeus tinham que casar com as judias. Hoje já não é tanto assim aqui no Brasil, né? Hoje mas não mais. Rigoroso, Hoje né? não mais, mas naquela época, sim. Era muito isso. E você teve a sorte de se casar por amor? Olha, não vou te dizer que tenha sido uma paixão, porque eu estaria te mentindo. Mas ele foi um ótimo marido, um ótimo pai, entendeu? E realmente era a vontade dos meus pais que eu casasse com ele. E realmente não foi. Eu não posso te contar que tenha sido um mau casamento. Foi um bom casamento. Mas naquela época a gente não teria a liberdade de escolher a religião. O que hoje é ridículo, entendeu? Quando um dos meus filhos se casou com uma moça que não era judia, ela quis se converter ao judaísmo porque ela quis. Agora, não que fosse a minha vontade, eu adoraria ela com qualquer religião que ela tivesse, católica, budista, crente, o que fosse, porque eu jamais me converteria, hoje em dia, com a cabeça que eu tenho, para uma religião de um marido meu. Não. Eu acho que cada um tem a sua e cada um fica na sua. Naquela época, pode ser, eu tive uma irmã, eu fui temporona, mas eu tive uma irmã bem mais velha, que já faleceram todas 4, por causa da idade, que eu nasci muito tempo depois. Minha mãe já estava na menopausa. Enfim, que se apaixonou por um cara católico apostólico romano, que meu pai, fez um escândalo na época, ela não casou, era a paixão da vida dela, ela não pôde ser feliz, ela casou com uma outra pessoa também, um judeu, que ela se separou depois, sabe? E mesmo que não fosse judeu, não era pelo fato de ser judeu ou não, ela perdeu, eu acho, que poderia não ter dado certo, mas também poderia ter dado certo. Sabe, eu acho isso, como qualquer outro preconceito, não só de religião, qualquer outro, de cor, de qualquer coisa, eu acho horrível, todo e qualquer preconceito. Mas, enfim, naquela época existia assim, viu, Fá? Você sabe que quando eu fazia faculdade, uma amiga minha fugiu com um rapaz porque ela era apaixonada por ele e ela era judia e ele não. Aí eles fugiram. Imagina o que foi na família dela, o drama. Nossa, imagina! Mas aí eu lembro que eu fui à tua casa e você estava me contando de alguns rituais judaicos, né, que são diferentes dos nossos. Você se lembra de alguma coisa que você possa contar para a gente? Comidas, festas. Olha, eu me lembro de algumas coisas, não muitas, porque os meus pais, apesar desse preconceito, não eram religiosos. Então, o que a gente respeitava? O dia do jejum, que nós jejuávamos, que é o Yom Kippur. A Páscoa judaica, que vem agora... Qual é o dia do jejum? Não me lembro a data certa, porque é móvel, inclusive. Ah, Mas, tá. por exemplo, a Páscoa judaica é agora dia 27, um pouco antes da Páscoa católica. Mas, o que eu me lembro que eu faço hoje em dia, apesar de eu ter muitas outras crenças, é acender as velas do Shabat, que é a sexta-feira. Por quê? Porque a mãe do meu marido acendia. Isso veio da parte dele. E o que significa isso, acender essas velas? O que significa acender essas velas toda sexta-feira? É a vela do sábado, do Shabat, que é o dia religioso dos judeus. Tá. Que é o dia que não pode trabalhar, né? Não trabalha, é. Então, eu acendo por tradição e por respeito a ele, que ele gostava que acendesse. E que, na verdade, por causa da família dele, que era mais religiosa, na verdade, quem acendia era até ele. Mas depois que ele faleceu, eu comecei a acender em memória a ele. Mas eu gosto de acender essas velas. Mas eu tenho muitas outras crenças que não vamos entrar aqui, nem em religião, nem em política.
Você porque... sabe, Beth, que você está dizendo isso e está falando de que de jeito nenhum hoje aconteceria isso com você, né? E eu estava pensando que você tem netas moças e você vem dos anos 50, 60, como eu venho. E eu vi muitas mudanças em relação às mulheres. Quais as mudanças que você vê que foram assim satisfatórias e quais as mudanças que você acha que devem acontecer ainda, né? Porque as suas netas devem ter pensamentos muito mais liberais do que nós tínhamos naquela época, porque nem podia ter muito pensamento liberal, né? Mas é claro, Fá, eu acho o máximo, porque hoje em dia as mulheres têm voz. As mulheres podem ser o que quiserem, podem ir e vir, podem trabalhar em qualquer lugar que os homens trabalham. São admitidas assim com grandes aplausos. São muito capazes. Têm a vantagem de conseguirem fazer os afazeres da casa, os afazeres sociais e os de trabalho junto, coisa que o homem não consegue. Não estou falando contra os homens, estou falando uma realidade. As mulheres são muito mais ágeis, pelo menos eu considero, pelo pouco que eu vejo. Então, eu acho que realmente a cabeça, eu vejo pela cabeça de neta, de filha, de outra, é completamente diferente da nossa época de juventude. É muito, e é muito melhor, porque existe muito mais liberdade, muito mais compreensão, muito mais, sei lá, muito mais empatia, muito mais tudo do que tinha antes. E a gente tem voz, isso é que é o principal. A gente pode falar e pode abdicar do que quiser e não abdicar do que quiser também. Isso é muito importante. Eu acho que as mulheres hoje estão numa condição privilegiada, graças a Deus.